Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco segue em busca aí do novo nome, do novo treinador para comandar o nosso time durante essa temporada de 2026. Havia uma grande expectativa que o Renato Gaúcho iria acertar com o Vasco a qualquer momento, só que o jogo mudou, meu amigo. O Vasco já trata o Renato Gaúcho hoje como plano C. Você vai entender aqui quem são os outros nomes que o Vasco trata como prioridades para contratar para ser o nosso novo treinador. A diretoria quer um técnico cascudo e vencedor. Vamos trazer muita coisa aqui agora para vocês. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Falta aí menos de 700 inscritos para a gente chegar nessa marca importante. Se inscreve aí e compartilha com seu amigo vascaíno para ajudar o nosso crescimento aí. Tamo junto. Bom, pessoal, após a demissão do técnico Fernando Diniz, o Vasco segue ainda em busca de um novo substituto, um novo comandante, seu novo técnico para a temporada de 2026. E nomes começam a surgir, né? Ontem se falou demais que o Renato Gaúcho poderia ser, sim, esse técnico do Vasco. Tinha uma grande expectativa que o Vasco fosse fechar ainda hoje a contratação do Renato Gaúcho, que não aconteceu. Tivemos informação logo hoje cedo, trazida pela ESPN e também pelo GE. Globo, que o Vasco já estava acertando os detalhes ali, talvez do tempo de contrato, para finalizar tudo com o Renato Gaúcho. A expectativa era que o Vasco iria dar um contrato a ele até dezembro de 2027. Isso ainda não aconteceu, porque a diretoria do Vasco mudou totalmente os planos, totalmente o pensamento aí para buscar esse nome no mercado. Hoje, dois nomes estariam à frente entre os favoritos da diretoria para assumir o Vasco aí nessa temporada. Esses dois nomes já passaram o Renato Gaúcho na preferência da diretoria. O primeiro deles é o Arthur Jorge, técnico aquele mesmo, campeão pelo Botafogo, campeão da Libertadores e Brasileirão, que está atualmente no Al Rayyan do Catar. E também o Marcelo Gadiardo, ele que vai deixar o River Plate e ficará livre no mercado. Esses são os dois principais nomes que a diretoria do Vasco está trabalhando para contratar. Só que tem um porém nisso tudo, né? O Vasco não tem grana para contratar, por exemplo, o Arthur Jorge. Ele recebe cerca de 5 milhões mensais lá no Al Rayyan do Catar, segundo o GE. Globo. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, saiu essa informação. Ele ganha 5 milhões, é um salário muito fora da curva para qualquer clube aqui no Brasil, exceto talvez Palmeiras e Flamengo, mas hoje para o Vasco é totalmente inviável que o Vasco pague 5 milhões mensais a um treinador. Mas a diretoria do Vasco está trabalhando junto com o departamento de finanças do clube para traçar um plano para ver se existe a possibilidade do Vasco fazer esse investimento para contratar o Arthur Jorge. A multa rescisória dele junto ao time do Catar gira em torno de 30 milhões de reais. É praticamente um preço de um reforço importante para o Vasco, né? Você paga 30 milhões para contratar o jogador e dá 5 milhões de salários para ele, né? Claramente o Vasco nunca vai fazer isso, né? Mas só o efeito de comparação. O Vasco, com certeza, se quiser insistir no Arthur Jorge, vai ter que negociar drasticamente a diminuição dos seus salários, para que ele venha para o Vasco pelo menos pela metade desses valores. Seria em torno de 2 milhões e meio de reais, o que eu acredito que hoje o Vasco deve tentar fazer um esforço absurdo para conseguir pagar qualquer treinador do mundo, né? Qualquer treinador que quiser vir treinar o Vasco e pedir 2 milhões e meio, o Vasco vai ter que fazer um esforço gigantesco para pagar isso mensalmente a esse treinador. Vale sempre deixar claro, né? Só nesse ponto aí, o Vasco pode se tornar um novo rico no Brasil novamente, né? Porque a SAF está bem encaminhada à venda aí para o Max Faria Lamáquia. Não sabemos se esse investimento, caso aconteça para a contratação do Arthur Jorge, será da SAF, né? Se será aí do Max Faria Lamáquia, já fazendo algum aporte, fazendo um empréstimo ponte para que o Vasco possa contratar esse treinador. Aparentemente hoje surgem especulações quanto ao modelo de pagamento do Vasco, caso intensifique as conversas por esse profissional. O Vasco já fez um contato inicial, teve aí uma resposta não tão convincente, mas segue ainda nas negociações com o Arthur Jorge. Quanto ao Marcelo Gadiardo, ele está de saída do River Plate, não está fazendo uma boa campanha, já não está fazendo bons trabalhos de algumas temporadas, a gente até falou isso aqui antes, desde a sua saída do Al Ittihad da Arábia Saudita e o retorno do River Plate. Não foi bom, não foi como na primeira passagem, onde ele teve um sucesso absurdo no River Plate, mas não conseguiu aí se firmar nesse retorno ao River e acabou pedindo demissão do clube de seu coração lá na Argentina, né? Ele surge como o plano B do Vasco hoje.
Vale ressaltar que o Santos também está de olho no Marcelo Gallardo e, segundo algumas informações, ele teria dito a pessoas ligadas ao Santos que não quer trabalhar no Brasil. Essa informação não surgiu ainda por jornalistas vascaínos, mas a gente fica no aguardo aqui se de fato o Marcelo Gallardo tem interesse em treinar o Vasco e trabalhar aqui no Brasil, né? E claramente vai repensar aí a sua carreira após essa saída frustrada do River Plate. O River sequer foi para a Libertadores, está na Copa Sul-Americana juntamente com o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer quanto a esse treinador. Eu acho que o Gallardo não vem. Essa é a minha opinião. Essa aqui isso não é informação, é a minha opinião. Eu acho que é praticamente 10%, 15% de chance dele ser contratado, na minha opinião. Hoje, o plano C virou o Renato Gaúcho, que antes era o plano A, que estava em negociações muito avançadas. O Vasco já tinha feito contatos iniciais com o staff do treinador, que deu um sinal positivo para a negociação acontecer. Já estava sendo debatido o tempo de contrato aí do técnico Renato Gaúcho com o Vasco, que poderia chegar até dezembro de 2027, só que hoje esfriou muito esse nome devido ao interesse do Vasco muito forte no Arthur Jorge. A situação do Renato Gaúcho segue indefinida. Eu acredito que o Renato Gaúcho está naquele modo de espera. Tocou o telefone, atendeu o Vasco. Amanhã ele já está trabalhando lá no CT Maci Barbosa, né? Mas eu acho que hoje o Vasco vai pregar cautela, não vai ir desesperado no mercado. Eu acredito que essa negociação com o novo treinador vai se arrastar por alguns dias. Pode ser que leve essa semana e ainda mais a outra. Eu acho muito pouco provável que no clássico diante do Fluminense tenhamos algum treinador já contratado à beira do gramado. Exceto se for o Renato Gaúcho, que já está situado no Rio de Janeiro, chegaria ao Vasco de graça, o Vasco não teria que pagar nada para tirar ele de algum clube, somente tendo que arcar com os seus salários. Uma negociação muito mais rápida, né? Por ser um técnico brasileiro, já é saber o que é Vasco. Diferentemente do Arthur Jorge, que teve um passado muito glorioso, inclusive no Botafogo, ao trocadilho aí, ganhou muitos títulos, só que ele ficou pouco tempo aqui no Brasil, né? Ele pegou um baita time do Botafogo, um dos maiores times da história do Botafogo, se não o maior, pelos números de títulos que o clube ganhou. Mas hoje o cenário é complicado, ele vai pegar um Vasco que não tem um Almada, não tem um Luiz Henrique, não tem o Igor Jesus, não tem o Gregory, não tem ali uma zaga que estava vivendo um ótimo momento com o Bastos e também com o Barbosa. Ele também não tem um camisa 10 como era o Savarino. Com certeza é um elenco totalmente diferente do que era lá no Botafogo, né? Caso ele feche com o Vasco, eu acredito que será um dos maiores desafios da carreira desse treinador, porque ele vai pegar um elenco mediano, um elenco que não tem tanta força assim no cenário nacional. Ele vai ter que tentar potencializar esse elenco para que assim jogue um futebol convincente, para que leve o Vasco no mínimo, de volta a uma pré-Libertadores, que esse é o grande sonho do torcedor vascaíno nessa temporada. Só que sempre bom deixar claro, se a SAF for confirmada a venda nos próximos dias, no meio do ano vai ter a principal janela de transferências e o Vasco vai ter que atacar em muito mercado para conseguir ir para a Libertadores. Porque o Vasco tem que fazer um campeonato agora, nesse primeiro turno de recuperação, estamos na zona do rebaixamento, um campeonato de uma maior afirmação, para que no meio do ano tragam peças de qualidade para agrupar bem o elenco e corrigir rota aí do time, né? Porque a gente perdeu o Coutinho, perdeu o Ryan, perdeu o Verratti, que veio aí o Brenner e o Spinelli, só que ainda é pouco. Não temos um 10, temos deficiências na zaga, no meio campo do Vasco precisa de mais volantes de qualidade. Certamente tem muita coisa aí que precisa ser mudada lá no Vasco, né? Vamos ficar na guarda aqui quanto à possibilidade de contratação do Arthur Jorge, que claramente seria a melhor opção para todos nós vascaínos e com certeza para o clube, né? Comenta aí quem para você deve ser o novo técnico do Vasco. Só fechando o assunto aí, diretoria e também internamente dentro do Vasco, o Vasco está de olho na contratação do ex-comentarista que trabalhou como scout do Botafogo, Rafael Rezende. Ele deixou o Botafogo e ganhou força interna dentro do Vasco devido à boa relação que ele tem com o Pedrinho. Ele também tem uma boa relação com alguns jogadores do Vasco que passaram pelo Botafogo, como o caso do Cuiabano, Tietê, e ainda pode ter chegado, quem sabe, do Arthur Jorge, e ele seria um nome para vir trabalhar internamente no Vasco. Ele fez um belo trabalho lá no Botafogo, montou esse time vitorioso do Botafogo, ajudou o Botafogo a montar esse time e claramente seria um ótimo nome para trabalhar no Vasco. Comenta aí o que você acha do nome do Rafael Rezende também podendo vir para o Vasco para trabalhar no departamento de scout, que o departamento do Vasco é muito ruim, né? Com certeza o Admar Lopes faz o trabalho ali muito mais competente do que os outros profissionais que estão trabalhando no Vasco. Esses mesmos caras trouxeram Lloyd Augusto, Garré e por aí vai, né? Com certeza o Vasco precisa de um profissional mais capacitado, mais gabaritado. O Rafael Rezende pode ser sim esse nome.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver qualquer novidade quanto à busca para o treinador. Vamos trazer aqui no nosso canal mais tarde algum vídeo aí. Se tiver alguma notícia urgente, a gente vai trazer aqui, como por exemplo a contratação de um técnico. Tamo junto, é nóis!